Oi! Hoje é a resenha do conto Mistério em São Cristóvão, de Clarice Lispector, aqui do seu livro Laços de Família, no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Ao redor da mesa, por um instante, imobilizados, achavam-se o pai, a mãe, a avó, 3 crianças e uma mocinha magra de 19 anos. O sereno perfumado de São Cristóvão não era perigoso, mas o modo como as pessoas se agrupavam no interior da casa tornava arriscado o que não fosse o seio de uma família numa noite fresca de maio. Esse é um trecho ali do começo de Mistério em São Cristóvão, de Clarice Lispector, que conta a história desta família, mas, claro, principalmente dessa mocinha de 19 anos. Acontece, eles estão ali no jantar e eles se percebem como uma família harmoniosa, cada qual feliz na sua condição. Por exemplo, o pai anda bem nos negócios, já a mãe tem a sua vida doméstica, mas também atua como parteira. A avó vive a plenitude da sua idade. As crianças pequenas estão na escola e a mocinha tem planos. Bom, as horas passam e cada qual se recolhe aos quartos. E ela, a mocinha de 19 anos, toma uma atitude muito clara. No dia seguinte, ela seria outra. Acontece que o destino parece que às vezes não ajuda as pessoas, principalmente as nossas decisões. E ela acaba não conseguindo pegar no sono, e meio que para passar o tempo, né? Ela abre a janela e fica curtindo o quintal da casa, até que num certo momento ela percebe um barulho que está acontecendo ali, logo abaixo, e passa a ser evidente que alguém invadiu a casa. Mas eu não vou dizer o que acontece disso, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Esse é o típico caso onde a gente começa a leitura de um conto, vai passando os parágrafos e a gente percebe que é uma história muito simples, na verdade, muito menos que talvez um fiapo de história. E também é curioso que semana passada eu reclamei, né, que finalmente apareceu, finalmente não, né, infelizmente apareceu um texto que não era tão bom quanto os demais. Estamos já quase terminando o livro, para falar a verdade, Laços de Família. Fora o conto de hoje, só temos mais 2. E todo o texto, todo o livro estava muito bom, altas notas, mas o da semana passada estava fraquinho porque era uma história meio banal, que quase não chegava a lugar nenhum. E aí, agora nessa semana a gente topa com um texto muito mais simples que aquele que eu considerei fraco, mas dessa vez dá para dizer que mesmo sendo para lá de um fiapo de história, aqui nesse conto bem curtinho há muito mais conteúdo. Isso é uma coisa meio esquisita de se aperceber, né? Mas pode acontecer. Porque o que vale aqui nesse conto da Clarice é justamente a atmosfera. Primeiro essa inicial que eu contei para vocês, que a família se percebe feliz, harmoniosa, cada qual nos seus estigmas, modo de viver, porque com certeza essa é uma história sobre mudança. Como eu disse, essa moçolha de 19 anos, no dia seguinte seria outra. Na verdade, a gente não tem noção do que ela quer ser no dia seguinte, mas a gente tem a plena certeza do que ela volta a ser depois que ela percebe que a casa está sendo invadida. Na verdade, aí vai um pequeno spoiler, não é tipo assaltantes que está invadindo a casa. Na verdade, são 3 jovens que estão indo a um baile. E cada um dos 3 estão mascarados. Só que o líder ali do trio, ele percebe que lá dentro do quintal desta casa, dessa família, existe uma árvore de jacinto. E ele tem a grande ideia, pô, por que a gente não vai lá e pega 3 jacintos para a gente colocar na nossa fantasia, para chamar mais atenção lá no baile. Os 3 acabam entrando, pulando o muro, e quando eles estão lá praticando o roubo de pegar a florzinha, é aí que a moçolha percebe que eles estão lá dentro do quintal da família. Bom, daí diante eu não posso contar qual é a reação exata desse grupo de pessoas, as 3 que invadiram e mais a moçolha, porque praticamente a história acaba já aí. Claro, tem um desdobramento também muito interessante, mas no fundo o que vale é realmente este encontro, esse impacto. Principalmente porque a gente pode lembrar que no começo da história
também é uma noção de pessoas se olhando e se percebendo, eu já frisei isso várias vezes, felizes, harmoniosos, e depois, no outro contexto, há outro grupo de pessoas se olhando, mas em suspense, o que vai acontecer dali. Na verdade, esse texto aqui, muito simples da Clarice, nos faz ficar pensando muito nos desdobramentos da história. Aquele primeiro inicial e depois esse muito mais tenso, né? A gente pensa que vai acontecer talvez até uma violência. Não, violência não vai acontecer. É uma história da Clarice Lispector, né? Eu não me lembro de nenhuma história dela que realmente tenha alguma violência. No caso, então, aqui é o que vai acontecer de comportamento deles, qual é a reação que vai passar pela cabeça dessas 4 pessoas. E sim, a transformação dessa mocinha de 19 anos que é a mais interessante e que resulta depois para o resto da família. Na verdade, esse conto aqui é sobre a interrupção de um desejo, de um sonho, de um modo de vida que alguém possa estabelecer para a sua própria existência. Como eu disse, no dia seguinte ela seria outra, ela volta a ser outra coisa, que um dia ela já foi. E claro, muda aquela família também. Uma coisa muito importante desse texto é que esses 3 rapazes que pulam o muro para pegar a flor, eles estão mascarados. A gente não sabe a face deles, a gente não tem nenhum detalhe da vida deles, personalidades, quase nada. Tirando que um é mais líder que os outros são meio bobões, podemos dizer assim. Mas a gente tem que lembrar que para a família a gente tem que pensar que eles também estão mascarados. Naquele momento que eu falei de harmonia e descrevi cada uma da característica deles, o pai, bem na profissão e assim por diante, há uma máscara para cada um dos indivíduos desta família. Outra coisa legal de perceber também é que todo o elenco desse conto está dividido em 3, né? São 3 que pulam um muro, são 3 crianças que tem dentro daquela casa. E também são 3 adultos, pai, mãe e avó. Na verdade, só a menina de 19 anos que ela não pertence a nenhum dos trios que estão acontecendo aí naquela casa. Mas também dá para dizer que ela passa por 3 momentos da sua existência, porque ela é uma pessoa ali na hora do jantar, ela promete ser outra coisa amanhã e ela volta a ser uma terceira quando tem aquele encontro. Ou seja, de tudo isso, uma grande sacada da Clarice Lispector. Uma entrelinha bem interessante. Então é fácil perceber de tudo isso que é uma história pequena, curta, mas também delicada e cheia de emoção nos seus pormenores. Então, para Mistério em São Cristóvão de Clarice Lispector, eu atribuo fácil 4,5 asteriscos. Bom, e como sempre acontece, quando eu topo com uma história que me agrada muito, eu gosto de frisar como é importante ler esse livro aqui da Clarice Lispector, Laços de Família. É por isso que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para você poder adquirir tanto a versão num único volume só com Laços de Família, ou então essa belezinha aqui com todos os livros de contos da autora. Se você puder adquirir esse aqui, essa coletânea, que é um belo de um calhamaço, vale a pena, porque a Clarice Lispector acho que dispensa apresentação. Mas, se você preferir só o Laços de Família, que eu já comentei, né, está muito bem pontuado nas notas que eu vou dando semana a semana, também é uma opção para vocês. Lembrando, né, se vocês fazem a compra através desse link, vocês acabam ajudando a Montado de Livros, porque eu ganho aquela comissãozinha de vendedor. E amanhã já digo que tem resenha nova de Civilização e Outros Contos de Eça de Queiroz. Claro, tudo isso aqui no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Enquanto o próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas também aqui do projeto. E até mais!